Agora a gente vai criar uma condição para caso o aluno não obtenha uma média maior ou igual a 7. E essa condição vai ser determinada pelo comando else. Lá em cima a gente tem, se média for maior ou igual a 7, ele vai dizer parabéns, você foi aprovado. Mas se não for maior ou igual a 7, então ele vai mostrar outra mensagem. Repare que no else não existe uma condição entre parênteses, porque o else ali é o ponto final. É tipo, nenhuma condição foi atendida, então faça isso. Então, se as condições que você colocou antes não foram atendidas, o que resta a ser executado é o else. Então, o else aqui a gente vai colocar mais um print. Ok, a gente já fez o nosso else, vamos fazer um exemplo para que a média dê um valor menor que 7. E aí a gente vai observar se vai cair no else ou se ele vai entrar lá na nossa primeira condição. Então, vamos lá, vamos executar aqui, F5, salva. Lá. Então vamos colocar aqui Maria. A primeira nota de Maria foi 6. Depois ela tirou um 5, um 6 novamente. Então a gente tem ali que a média de Maria foi 5,6 e a gente já percebe que a média dela não foi suficiente para ela ser aprovada. Então apareceu uma mensagem ali indicando que ela foi reprovada, e isso significa que a média de Maria caiu no nosso else. Então a primeira condição não foi satisfeita. Mas e se a gente quisesse, por exemplo, determinar uma nota em que ela não fosse aprovada nem reprovada, mas que pudesse fazer uma recuperação? Então a gente vai fazer esse exemplo também dessa forma. Para fazer isso, a gente vai utilizar um outro comando condicional que vai ser o nosso elif. O elif, ele é um comando condicional que vai nos permitir utilizar duas condições dentro do mesmo comando. Então, o que o elif vai dizer? Você tem ali a primeira condição, né? O nosso if. Nosso if pergunta se a média for maior ou igual a 7, então parabéns, você foi aprovado. E o elif vai dizer o seguinte: se ele não entrou lá na primeira condição, e aí ele nos dá uma outra opção. Então o elif, vocês percebem que é uma junção entre o if e o else. O else é a última condição. Se nada do que veio antes aconteceu, se as outras condições não foram satisfeitas, então faz isso aqui. E o elif, ele diz, se não, então se a primeira condição não aconteceu, então tenta fazer essa daqui. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente colocou ali o elif e a gente vai utilizar nesse elif duas condições para que o aluno, em vez de ser aprovado ou reprovado, ele possa ter a oportunidade de fazer uma recuperação. Então vamos colocar aqui: se média é igual, não, vou colocar menor, se média for menor que 7, e agora vem nossa segunda condição, que vai ser juntada através de um AND. Um AND, vocês já viram que quer dizer e. Então, se média for menor que 7 e média for maior que 5, então print. Olha lá, então a gente tem a mensagem ali: você não foi aprovado, mas não desanime, ainda pode fazer a recuperação. Ele está nos dando a primeira condição, onde a média ela é menor que 7, ou seja, não é suficiente para ser aprovado, mas ela é maior que 5, então ela também não é suficiente para ser reprovado. Eu tenho duas condições dentro de uma só. Então, se a média do nosso aluno estiver dentro desse intervalo entre 7 e 5,
Então o nosso aluno vai poder fazer a recuperação. A gente vai dar aqui um F5 para testar se isso funciona mesmo. Vamos lá, F5, salva. Então, vamos chamar esse aluno aqui de Ed Clayton. Então vamos formar a primeira nota de Ed Clayton, tirou um 6, depois Ed Clayton tirou um 5 e novamente ele tirou um 6. Então vamos ver aqui qual é o resultado da média. A média de Ed Clayton foi 5.6 e aí já apareceu a mensagem ali que está lá dentro do nosso Elif. Você não foi aprovado, mas não desanime, ainda pode fazer a recuperação. É importante a gente perceber que, como a primeira condição aqui, que era maior que 7, não foi atendida, o Python ignorou aqui e veio tentar aqui na próxima. E como aqui foi atendido as duas condições, o Python já entrou aqui para começar a fazer esse código. Se as duas condições aqui não tivessem sido atendidas, ele teria pulado direto para o else, porque else é fim de linha. Se as outras condições nenhuma funcionou, então só o que resta é fazer isso, é mandar um else. É importante também entender isso, que se as duas condições não forem atendidas, elas estão aqui, ó, sendo juntadas pelo end. Então, se a primeira condição e a segunda condição não forem atendidas, também não vai entrar no Elif. Vamos ver aqui como era que a gente poderia fazer aqui. Se eu colocasse aqui um maior ou igual a 5, ou por exemplo, se eu colocasse aqui um igual a 5, só um igual a 5, a gente vai perceber que ele vai ignorar o Elif, porque as duas condições não vão ser atendidas. O que eu estou dizendo aqui, ó, que média tem que ser igual a 5, tem que ser menor que 7 e igual a 5. Então, se a média não for menor que 7 e igual a 5, ou seja, se a média não for igual a 5, não vai rolar. Vamos executar para ver. Aqui, salvou, foi. Então, vamos colocar aqui. Joseph Clayton, um cara legal. Nem sei se assim que escreve Joseph Clayton. Olha lá, então Joseph Clayton também tirou um 6, depois ele tirou outro 6 e depois ele foi mal e tirou um 5. A gente tem aí, perceba que ele tirou agora, continuou com a média 5.6, mas agora ele foi reprovado. Por quê? Porque aqui só foi atendido uma condição. A média só atendeu a uma condição. Como a média não foi igual a 5, Joseph Clayton não pôde fazer a recuperação, porque aqui tem essa condição. Se a média é menor que 7 e igual a 5, aí ele faz a recuperação. Mas se não for igual a 5, então ele não faz a recuperação. Se as duas condições não forem atendidas, né, nesse formato, ele não vai entrar no Elif, vai ignorar e vai pular para o else. Talvez vocês estejam pensando, nossa, eu vou ficar só usando mensagens aqui no if Elif. Não, a gente poderia ter utilizado aqui. Bora ver aqui, por exemplo, se a média dele for maior que 7, o professor decidiu que quem tirasse mais de 7 ia ganhar mais um ponto para a média. Então, eu vou colocar aqui média. E, por exemplo, também dizer a média aqui na mensagem. Então, a média dele poderia ser outra totalmente diferente. Vamos fazer aqui F5, salvar. E aí eu vou botar aqui Juliana. E ela tirou 7, 8. Bora ver aqui. Esse aqui é esse aqui. E aí ele entrou no if. E quando ele entrou no if, além de ser aprovado, ele somou mais um ponto na média. Espero que vocês tenham entendido como utilizar os comandos condicionais if, elif, else, e a gente se vê na próxima aula.